Olá, amiguinhas! Hoje nós iremos fazer a apostila de número 6 da quinzena 7, que vai do dia 2 de agosto ao dia 13 de agosto. Vocês irão entregar essa apostila pronta na escola no dia 16 de agosto, tá bom? Agora, minha dica: encontrem um lugar tranquilo e silencioso. Peguem um lápis, uma borracha e lápis de cor, se vocês tiverem. E vamos lá? Agora nós iremos fazer a apostila de número 6 do terceiro ano, quinzena 7, que vai do dia 2 de agosto ao dia 13 de agosto. Essa apostila deverá ser devolvida na escola com todas as atividades prontas no dia 17 de agosto, que é uma terça-feira, beleza? Na primeira folha, vocês irão encontrar o roteiro quinzenal, que são as atividades que precisam ser feitas na primeira e na segunda semana. Nós iremos começar com as atividades dos componentes curriculares de língua portuguesa, história e geografia. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar sobre determinada ocorrência. É um tipo de texto bastante comum nos meios de comunicação em geral, seja na televisão, em sites pela internet ou impresso em jornais. Questão 1. Observe a notícia encontrada pela turma do terceiro ano. China aprova o uso da Coronavac para crianças a partir de 3 anos, de Sinovac. País é o primeiro no mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19 em crianças. A Pfizer ampliou o número de menores de 12 anos em testes de vacina. A Coronavac é uma das 3 vacinas que estão sendo usadas no Brasil. A China aprovou a Coronavac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. Anunciou na sexta-feira, dia 4, o diretor do laboratório Sinovac, que desenvolveu a vacina. Com a autorização, o país passa a ser o primeiro do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid para crianças. Ainda não se sabe quando as crianças vão começar a ser vacinadas. Qual a ocorrência informada na notícia acima? Que em breve as crianças a partir de 3 anos poderão ser vacinadas ou crianças menores de 12 anos não poderão tomar a vacina? Segundo o texto, qual foi o primeiro país a aprovar uma vacina contra a Covid-19 para crianças? Brasil, China, Japão ou Inglaterra? Um dos elementos que fazem parte do texto notícia é o seguinte: manchete ou título principal. Geralmente é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Questão 2. Retorne a notícia da página anterior e circule com lápis de cor vermelho a manchete ou título da notícia. Questão 3. Enquanto a vacina não chega para todos, existem outras formas de prevenção. Você sabia? Encontre as palavras do quadro abaixo no caça-palavras e complete as frases adequadamente. Nariz, álcool, objetos, mãos, máscara, espirrar, sabão e tossir. Procure essas palavras aqui. Depois complete aqui nessas linhas, com o apoio do responsável. Questão 4. É muito comum falarmos pandemia de Covid-19, mas você sabe o que é uma pandemia? A pandemia acontece quando uma determinada doença espalha-se por várias regiões do planeta, não ficando restrita apenas a um povo, estado ou país. Nas pandemias, uma grande área geográfica é afetada pelo problema, ou seja, a doença toma grandes proporções. Vocês vão observar essas palavras aqui e vão marcar qual é a palavra que está separada de forma correta e classificada,
a palavra está separada de forma incorreta e classificada também de forma incorreta. Relembre o que aprendemos sobre ordem alfabética e organize as seguintes palavras retiradas do texto: pandemia, doença, planeta, país, regiões, área, estado. Coloque na ordem alfabética. Questão 5. A turma do terceiro ano foi fazer uma lista com o nome de alguns países que foram afetados pela Covid-19, mas deixaram faltando algumas letras. Observe. Complete os nomes de alguns países com C ou QU. Questão 6. As notícias são relatos de casos verdadeiros e não devem, de maneira alguma, apresentar alguma informação incorreta ou mentirosa. Essas notícias falsas são chamadas de fake news. Você conhece ou já ouviu falar de fake news? Observe um exemplo de fake news. Vacina contra a gripe aumenta o risco de complicações relacionadas ao coronavírus em 36%. Aqui é uma fake news. É muito importante sempre se informar por fontes oficiais. Espalhar notícias falsas é crime. Utilize o espaço abaixo para criar uma pequena notícia informando sobre o que você acabou de aprender sobre as fake news. Use sua criatividade. Aqui vai escrever o título e aqui a notícia. Questão 7. Enfrentar a pandemia de Covid-19 tem sido um desafio para a ciência. Entretanto, lidar com pandemias não é algo recente na história da humanidade. Algumas pandemias foram controladas a partir de transformações ocorridas nas cidades. Observe essas imagens aqui, 1900 e 1950. Há muitas transformações visíveis entre a primeira imagem e a segunda. Escreva duas destas transformações. Quais alterações foram feitas como solução para facilitar o trânsito? Construção de ponte, derrubada de árvores, construção da fábrica, asfaltamento das ruas. Questão 8. Já sabemos que os municípios fazem parte de um estado, como apresentado na imagem abaixo. Aqui está a Armação dos Búzios e aqui é o estado do Rio de Janeiro. O município de Armação dos Búzios também já passou por várias transformações. Observem, antes e depois. Comparando as duas imagens, quais mudanças você observa? Você acha que as mudanças que ocorreram foram benéficas ou maléficas? Ou seja, foram boas ou más? Vou marcar a opção aqui. E vai explicar por que vocês escolheram benéficas ou maléficas aqui nesse espaço. Questão 9. Os municípios podem ter zonas rurais e urbanas. Você sabia? Leia abaixo. Zona rural é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, entre outros. Zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização por causa principalmente da industrialização. Observe as figuras e circule de azul o espaço rural e de vermelho o espaço urbano. Questão 10. Desafio. A partir do que você já sabe sobre zona rural e urbana, escreva as frases colocando os quadrinhos em ordem. Vocês vão ler e vão colocar esses quadrinhos em ordem e colocar aqui embaixo a frase correta. Aqui também. Questão 11. Uma das formas de se proteger contra a Covid-19 é ter uma boa alimentação. A retirada desses alimentos da natureza é chamado de extrativismo. O extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como metais, rocha, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. O extrativismo pode ser de 3 tipos. Animal, que é aquele no qual ocorre a captura de animais e o uso de suas partes para produzir alimentos e produtos. O vegetal consiste na coleta de vegetais para aproveitamento humano. E o mineral consiste na extração de minérios. É uma atividade realizada principalmente por indústrias que retiram matéria-prima para a produção de aço e alumínio e etc. Preencha as fichas correspondentes a cada produto representado nas imagens. Nome do objeto representado, elemento extraído da natureza para produzi-lo. Então, nós temos aqui o objeto.
Vocês vão marcar se ele é feito de alumínio, ferro, madeira ou ouro. E a atividade relacionada, se é de extrativismo vegetal, mineral ou animal. O mesmo aqui e aqui. No final da apostila, vocês irão encontrar a sondagem de língua portuguesa, que é preciso que o aluno faça sozinho as respostas. O responsável pode ler o enunciado. Número 1. Numere as cenas de acordo com a ordem dos acontecimentos. Questão 2. Agora use as palavras do quadro e complete a história. Após, reescreva o texto em seu caderno. As palavras aqui: irmãos, surpresa, ingredientes, forno, aniversário, feliz, trabalho, livre, bolo. Aqui está o texto para vocês completarem. Era da mãe de Beto e Júlia. Eles resolveram lhe fazer uma surpresa. Júlia pegou o de receitas e os para fazer o bolo. Os dois prepararam o e colocaram no para assar. Quando a mãe chegou do, ficou muito com a e seus filhos prepararam. Questão 3. Troca-troca. Troque as sílabas de lugar e crie uma nova palavra. Observe o exemplo. Temos aqui a palavra topa. Mudando de lugar, ficou pato. Vocês vão fazer o mesmo. Agora, vocês vão fazer aqui. A palavra é bolo. Trocando de lugar, ficou o quê? Juca, latte, cava, gola e mala. Selecione duas palavras e faça uma frase para cada uma. E não deixe de ilustrar aqui nesse espaço. Vou escolher duas palavras dessas, colocar uma palavra aqui e uma palavra aqui. Façam a frase aqui nesse espaço e depois desenhe. Questão 4. Organize a fila colocando o nome dos alunos em ordem alfabética. 1, 2 e 3. Qual é o primeiro nome, o segundo nome e o terceiro nome? Agora a sondagem de matemática. Questão 1. Vamos contar de 3 em 3 e realizar agrupamento. Não esqueça de marcar a quantidade no lugar indicado. Vão contar 3 cerejas e circular 3 cerejas. Desse jeitinho aqui. Quantos grupos de cereja você formou? Então, você vai formar até o final um grupo de 3 cerejas, tá bom? E depois contar os grupos. Quantas cerejas há no total? Quantas cerejas sobraram sem grupos? D. Quantas dezenas há na quantidade de cerejas acima? E. Quantas cerejas faltam para completar 3 dezenas? Questão 2. Vamos desenhar? Uma dezena de carrinhos aqui e uma dúzia de sapatos aqui. Questão 3. Resolvendo problemas. Em um galinheiro haviam 10 pintinhos. Nasceram mais 6. Quantos pintinhos há agora no galinheiro? Ana tem 5 lápis de cor. Quanto ela precisará ganhar para ficar com 12 lápis? Os amigos estão jogando futebol. Lucas fez 9 gols e seu amigo Felipe fez 3. Quantos gols eles fizeram no total? No jogo de xadrez, Bruno fez 7 pontos e Mariana 4. Quantos pontos eles fizeram juntos? Eu espero que vocês tenham feito a apostila com muito carinho e capricho. Espero que vocês devolvam ela pronta no dia 16 de agosto, tá bom? Um grande abraço, até mais!